O céu estava pesado, como se o próprio firmamento temesse o que estava por vir. O rei Josafá olhava do alto das muralhas de Jerusalém. Ao longe, poeira se ergue como um prenúncio sombrio. Uma multidão inimiga se aproxima. Os povos de Moabe, Amon e os meunitas se uniram com o único propósito de destruir Judá. Era uma coalizão poderosa, implacável, sedenta por conquista. A batalha parecia inevitável, mas havia algo diferente neste confronto. Algo que desafiava a lógica da guerra. Josafá não era um rei qualquer. Seu coração estava inclinado ao Senhor, e mesmo diante do pavor ele sabia a quem recorrer. Quando recebeu a notícia da marcha inimiga, sua primeira reação não foi preparar o exército, foi buscar a face de Deus. Ele proclamou um jejum por todo o território de Judá. Homens, mulheres, crianças, todos se reuniram em Jerusalém. Era mais do que medo, era fé em ação. Imagine por um instante estar ali, ouvindo o rei clamar: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode resistir a ti. Sua voz ecoava como um trovão, espiritual no coração do povo. Eles sabiam, a salvação não viria da espada, viria do alto. E então, o inesperado. No meio da multidão, um homem chamado Jaziel, da linhagem de Asaf, foi tomado pelo Espírito do Senhor. Seus olhos brilharam, sua voz cortou o silêncio. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa deste grande exército. A batalha não é de vocês, mas de Deus. Naquele momento, algo mudou. O temor deu lugar à esperança. A ansiedade cedeu espaço à confiança. Você já viveu um momento assim, quando tudo parece perdido e então uma palavra, uma promessa renova sua alma? Compartilhe nos comentários. Talvez, como Josafá, você também precise lembrar que algumas batalhas não são para você lutar, mas para confiar. No dia seguinte, enquanto o exército se preparava, Josafá fez algo ainda mais surpreendente. Em vez de posicionar os guerreiros na linha de frente, ele colocou cantores. Sim, levitas com harpas e vozes afinadas. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Essa era sua arma, louvor. É aqui que a história começa a se tornar inacreditável. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor armou emboscadas contra os inimigos de Judá. Moabitas e amonitas, tomados por confusão, se voltaram uns contra os outros. O caos se instalou. A aliança inimiga se desfez diante da adoração de um povo que sabia em quem confiava. Enquanto isso, Josafá e seus homens apenas observavam. Eles chegaram ao campo de batalha e viram cadáveres espalhados por toda parte. Nenhum inimigo escapou. Nenhuma espada de Judá precisou ser desembainhada. Deus lutou por eles. Quantas vezes tentamos lutar sozinhos? Quantas vezes enfrentamos inimigos internos, medo, ansiedade, dúvidas, achando que venceremos com força humana? Essa história é um lembrete. A adoração é uma arma poderosa. A fé move o céu. O silêncio diante do impossível pode ser o terreno fértil para o milagre. Agora pare um momento e pense: qual é a sua batalha hoje? Contra o que ou quem você tem lutado? E se em vez de correr você adorasse? E se, em vez de gritar, você se calasse diante de Deus, esperando Ele agir? A vitória de Josafá não foi apenas estratégica, foi sobrenatural. Foi uma prova de que o coração humilde que busca a Deus com sinceridade jamais será envergonhado. Seu povo levou 3 dias apenas para recolher os despojos da guerra. Tamanha era a abundância deixada por aqueles que pereceram sem sequer enfrentar os soldados de Judá. Esse episódio, muitas vezes esquecido entre tantas outras batalhas da Bíblia, carrega uma lição profunda.
A verdadeira guerra é vencida no espírito. E quando confiamos plenamente em Deus, até os inimigos mais numerosos se confundem e se autodestroem. A planície, outrora ameaçadora, agora era silenciosa. Não havia mais sons de guerra, nem gritos de soldados, apenas o sussurrar do vento entre os corpos caídos. Josafá permanecia em pé, com os olhos marejados. Ele não havia perdido um único homem. Não porque fosse forte, mas porque foi obediente. E ali, em meio ao campo de mortos, a certeza de que Deus havia lutado por Judá se tornava tão concreta quanto o chão sob seus pés. 3 dias inteiros foram necessários para carregar os despojos da batalha: ouro, prata, vestes preciosas. O inimigo que viera para destruir deixara riquezas que sustentariam Judá por gerações. Era como se o céu estivesse dizendo: não só vos protegi, vos recompensei. Você já experimentou essa graça sobrenatural? Quando o que deveria ser a sua derrota se transforma no palco do seu avanço, essa cena extraordinária se tornou um marco. O povo nomeou aquele lugar de Vale de Bênção, porque ali, onde a morte deveria reinar, floresceu a bondade de Deus. Um vale que poderia ser lembrado por dor foi rebatizado pela misericórdia. E talvez essa seja a maior mensagem desse episódio. Deus transforma vales de guerra em vales de bênção. Quantos de nós carregamos vales dentro do coração? Lugares de dor, lembranças de perdas, cicatrizes que o tempo insiste em não apagar. Mas e se esses mesmos vales se tornassem o terreno da bênção? E se aquilo que parecia o fim fosse, na verdade, o início da sua restauração? Josafá, ao retornar com seu povo, não voltou em silêncio. Voltaram entoando louvores, com instrumentos, com alegria. Jerusalém os recebeu como heróis, mas eles sabiam, a vitória não era deles, era do Senhor. O trono de Josafá foi fortalecido não pela espada, mas pela submissão à vontade divina. E os reinos ao redor ouviram o que havia acontecido e temeram. O temor de Deus se espalhou como fogo em campo seco. Nenhuma nação ousou se levantar contra Judá novamente por muitos anos. Mas há um detalhe que não pode ser esquecido. Antes da vitória, houve um momento crucial. Um instante onde Josafá teve que escolher entre o desespero e a fé. Entre agir com as próprias mãos ou entregar nas mãos de Deus. E é exatamente nesse ponto que muitos de nós tropeçamos. Diante da ameaça, queremos reagir, controlar, resolver. Mas a fé exige rendição. Você se identifica com isso? Já viveu aquele dilema entre fazer algo logo ou esperar a direção divina? Já teve medo de que, se não agisse rapidamente, tudo desmoronaria? Então comente aqui. Qual foi o momento em que você escolheu confiar, mesmo sem ver? A oração de Josafá diante do povo foi simples, mas poderosa. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que confissão, que humildade! O rei líder de um povo diante da multidão admite: não sei o que fazer. E mesmo assim, confia. Isso nos ensina algo profundo. A fé verdadeira não exige que você tenha todas as respostas, apenas que você tenha os olhos fixos em Deus. Às vezes, a maior força está na confissão da própria fraqueza. E foi essa fraqueza que moveu o coração divino em favor de Judá. E talvez agora, neste exato momento, você esteja em um campo de batalha invisível, onde não há lanças, mas há palavras que ferem, onde não há carros de guerra, mas há dívidas, diagnósticos, traições. O que fazer quando os inimigos se unem contra você? A resposta ecoa pelas páginas da história sagrada. Clame, jejue, adore e confie. Não ignore o poder da adoração em tempos de crise. Enquanto o mundo grita, o céu responde ao som do louvor. Enquanto o medo tenta calar, Deus se levanta sobre a melodia dos fiéis. E essa não é apenas uma história antiga, é um
chamado para todos que enfrentam algo impossível. Você crê que Deus ainda age dessa forma, que ainda confunde os inimigos, que ainda honra quem o busca de todo o coração? Se acredita, escreva nos comentários: minha batalha é do Senhor. A história de Josafá não termina com a vitória. Ela continua como um testemunho vivo, um farol para os dias de escuridão, um lembrete eterno de que o impossível é apenas o cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar. No coração do templo, onde o incenso queimava em adoração e o silêncio era quebrado apenas pelas canções dos levitas, Josafá permanecia de joelhos. Mesmo após a vitória, ele sabia que a guerra verdadeira não era contra carne ou sangue. A batalha mais difícil sempre foi, e sempre será, aquela travada dentro do espírito. Ele havia visto o impossível acontecer. Mas a fé precisa ser alimentada continuamente. Foi nesse espírito de reverência que Josafá ordenou reformas espirituais em todo o reino. Ele enviou levitas, escribas e sacerdotes para ensinar ao povo a lei do Senhor. O rei entendeu que, sem conhecimento, o povo perece. Sem alicerce, a fé se desfaz diante da próxima tempestade. E Josafá não queria apenas uma vitória pontual. Ele desejava uma geração inteira fundamentada na verdade. Você já pensou nisso? Que às vezes Deus te livra de uma grande guerra para te despertar para uma transformação mais profunda? Que a libertação externa é apenas o começo de uma reforma interior? Escreva nos comentários se você já sentiu esse chamado para se aprofundar após uma vitória inesperada. As vitórias, por maiores que sejam, podem nos distrair da vigilância. E Josafá sabia disso. Ele não queria se acomodar. Ele não queria que Judá se tornasse um povo triunfante, mas relaxado. Por isso, reforçou os muros, reorganizou os juízes e, mais importante, exortou o povo a buscar a Deus com fidelidade contínua. Mas nem todos os reinos vizinhos partilhavam da mesma visão. O reino de Israel, ao norte, estava tomado pela idolatria e instabilidade. O rei Acabe, infame por sua rebeldia e pela influência maligna de sua esposa Jezabel, procurava alianças políticas. E Josafá, mesmo sendo um homem piedoso, aceitou se aliar a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Jezabel. Esse foi um dos momentos mais controversos do reinado de Josafá. Como um homem que viu a mão de Deus operar com tamanha glória pôde unir sua casa com um reino corrompido? A resposta pode doer, mas é real. Mesmo os mais fiéis podem falhar. Mesmo os mais espirituais podem se enganar quando se deixam levar por conveniências políticas ou emocionais. Você já confiou em alguém que parecia aliado, mas depois revelou-se um fardo espiritual? Comente aqui se já enfrentou consequências por alianças erradas. Sua experiência pode ajudar outros a discernirem melhor os relacionamentos em suas vidas. Josafá se uniu a Acabe para ir à guerra contra Ramote-Gileade. Antes da batalha, ele pediu que consultassem um profeta do Senhor. Micaías, um homem ousado e cheio do Espírito, foi chamado, e sua palavra foi clara. Aquela batalha terminaria em tragédia. Mas Acabe, cego por seu orgulho, ignorou o aviso. Durante o confronto, Acabe foi mortalmente ferido e Josafá escapou por pouco. Foi apenas pela misericórdia de Deus que sua vida foi preservada. Ao retornar, ele foi repreendido pelo profeta Jeú. Por acaso você deve ajudar os ímpios e amar os que odeiam o Senhor? Por isso, sobre você vem indignação da parte do Senhor. A repreensão foi dura, mas necessária. Josafá entendeu, chorou, se arrependeu e voltou-se ainda mais profundamente ao Senhor. Essa experiência amarga serviu como lapidação, como um fogo que purifica o ouro. E talvez essa seja a maior marca de um verdadeiro servo de Deus. Não a perfeição,
mas a capacidade de se humilhar quando erra. Quantas vezes, mesmo após termos experimentado a glória de Deus, ainda caímos em armadilhas que pareciam óbvias? Quantas vezes nossa confiança nos leva a baixar a guarda? A história de Josafá é um lembrete. A caminhada com Deus exige vigilância constante. Uma vida de santidade não se constrói apenas com vitórias, mas com arrependimentos sinceros. E, mesmo depois desse tropeço, Deus não abandonou Josafá. Pelo contrário, a graça de Deus não apenas restaura, ela redireciona. O coração quebrantado de um rei trouxe cura para uma nação inteira. Ele voltou a buscar o Senhor com ainda mais intensidade, eliminando resquícios de idolatria e promovendo um avivamento silencioso, porém profundo. Você já passou por isso? Já sentiu a dor de errar e depois a paz de ser perdoado? Já se viu caído, mas foi levantado pela mão invisível da graça? Então escreva: eu fui restaurado. Sua história pode ser uma ponte para outros que ainda estão no chão, achando que é tarde demais. A vida de Josafá nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos. Ele molda os disponíveis. Ele levanta aqueles que caem, não para que se orgulhem da queda, mas para que se tornem testemunhas vivas da misericórdia. A alma de Josafá estava renovada. A dor do erro, a humilhação da repreensão e o calor do arrependimento haviam produzido nele algo ainda mais precioso: maturidade espiritual. Ele entendeu que a obediência não é apenas uma escolha, é um estilo de vida. E com essa nova consciência, dedicou seus últimos anos como rei a restaurar os alicerces de um povo que ainda oscilava entre a fé e a dúvida. Josafá caminhava pelas ruas de Jerusalém com o coração voltado ao Eterno. Ele via crianças correndo, comerciantes trabalhando, levitas ensinando nos portões. Tudo aquilo era fruto da fidelidade divina. Era por causa da intervenção milagrosa na batalha contra Moabe e Amon que aquela cidade continuava de pé. Cada canto do reino era um lembrete de que o impossível havia sido vencido não com espadas, mas com louvor. Mas, como as marés, a tranquilidade também tem seus ciclos, e com o tempo surgiram novas ameaças. Desta vez, não vieram em forma de exércitos visíveis, mas sim em forma de decisões políticas e alianças perigosas. Após o episódio com Acabe, Josafá ainda tentou outra cooperação com o reino de Israel, desta vez com o filho de Acabe, o rei Acasias, para construir navios e fomentar o comércio. Era um projeto ambicioso. Em Ezion-Geber, um porto importante, no Mar Vermelho, os navios começaram a ser preparados. Madeira importada, trabalhadores experientes, planos de expansão. Mas Deus não estava nesse plano. E como da última vez, usou um profeta para advertir o rei. Eliezer, filho de Dodavá, veio com uma palavra cortante. Por haveres feito aliança com Acásias, o Senhor destruirá a tua obra. E assim foi. Antes mesmo que os navios pudessem sair para o mar, foram destruídos por uma tempestade. A embarcação que deveria trazer riquezas, trouxe ruínas. O projeto que parecia promissor naufragou. E, novamente, Josafá se viu diante da realidade que tantas vezes esquecemos. Nem tudo que parece próspero aos olhos humanos é aprovado por Deus. Você já investiu tempo, esforço, esperança em algo que parecia certo, mas acabou ruindo? Já experimentou o gosto amargo de ver um plano afundar? Comente abaixo o que você aprendeu com esse naufrágio. Essas frustrações, embora dolorosas, tornaram Josafá mais sensível à voz divina. Ele percebeu que não bastava ser um rei que adorava. Era necessário ser um rei que discernia, que não andava por vista nem por conveniências. Um rei que reconhecia que alianças erradas contaminam mesmo os melhores corações.
E essa talvez seja uma das maiores lições espirituais que sua vida nos deixa. Aliança é mais do que parceria, é fusão de propósitos. Quando você se une a alguém que não teme ao Senhor, você compartilha o fardo da sua rebeldia, mesmo que suas intenções sejam boas. Josafá aprendeu isso com dor. E nós precisamos aprender com sua história. Com o passar dos anos, o reino de Judá permaneceu em paz. A fama de Josafá se espalhou. Ele não era lembrado apenas como um estrategista, mas como um homem de profunda devoção. As famílias cantavam os salmos de livramento, os sacerdotes mantinham aceso o fogo do altar e a cidade respirava reverência. Mas mesmo com todas essas conquistas, Josafá sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Seus olhos já não viam com a mesma nitidez, mas sua visão espiritual estava mais aguçada do que nunca. Ele reuniu os anciãos, os juízes, os sacerdotes e deixou instruções claras: julguem com justiça, não em favor de homens, mas com temor ao Senhor. Sua preocupação final não era a glória, era a continuidade da obediência. Você já pensou no legado que deixará? O que restará de você quando suas palavras silenciarem e seus passos cessarem? O exemplo de Josafá nos provoca a pensar além da vida, a pensar na eternidade. Comente aqui qual é o legado espiritual que você quer deixar. E então, em um dia não especificado, Josafá descansou com seus antepassados. A Escritura diz que ele foi sepultado na cidade de Davi. Mas sua memória não morreu, porque quando um homem anda com Deus, sua influência ultrapassa sua geração. Ele não foi perfeito, mas foi fiel, e sua história ainda ecoa como um salmo vivo, de temor, fé, fraqueza, arrependimento e redenção. A história de um rei que venceu uma multidão de inimigos sem usar espadas, que falhou, mas se ergueu, que confiou e viu o impossível acontecer diante de seus olhos. As marcas da vida de Josafá não ficaram gravadas apenas nos registros históricos ou nos livros sagrados, mas no coração de todos os que buscam compreender o agir divino através dos séculos. Seu nome, traduzido como "O Senhor Julga", é mais do que um título. É a essência da sua trajetória. Ele viveu o julgamento e a misericórdia, experimentou o silêncio de Deus e o estrondo da intervenção divina. Conheceu a glória da obediência e a dor das escolhas equivocadas. Após sua morte, o reino de Judá passou por altos e baixos, governado por reis que muitas vezes ignoraram os princípios pelos quais Josafá tanto lutou. Mas seu exemplo permaneceu como uma lembrança incômoda e, ao mesmo tempo, inspiradora. Quando os levitas entoavam os salmos, era impossível não lembrar daquele rei que colocou cantores na linha de frente. Quando se falava em fidelidade, o nome de Josafá voltava como um eco da glória que Deus manifesta naqueles que confiam verdadeiramente nele. A batalha de Josafá contra Moabe e Amon continua a ser um mistério santo para os que a contemplam, com olhos espirituais. Como explicar uma guerra vencida sem armas? Como aceitar que a canção de adoração seja mais letal que uma lança? A resposta está em algo que a lógica humana não compreende completamente: a presença de Deus. Sim, a presença, porque o que mudou o rumo da guerra não foi um plano genial nem uma tecnologia secreta. Foi a manifestação da presença divina, atraída pela fé e pela entrega de um povo quebrantado. E essa presença continua acessível. Não está presa aos dias do Antigo Testamento. Ela se move hoje no secreto da sua oração, no altar do seu quarto, no sussurro de um coração que clama: Senhor, não sei o que fazer, mas meus olhos estão em Ti. Quantas vezes você já foi surpreendido por Deus no meio do caos? Quantas vezes sua força chegou ao fim? E foi exatamente ali
que ele entrou com provisão, com socorro, com vitória. Compartilhe sua experiência nos comentários. Não se trata apenas de relatar um milagre. Trata-se de ser testemunha do Deus que ainda age. A história de Josafá nos ensina que o verdadeiro poder não está em evitar a guerra, mas em saber quem lutar por nós. E que o maior perigo nem sempre vem de fora. Às vezes, o maior inimigo é a inclinação do nosso coração por alianças que contradizem nossa fé. Josafá enfrentou exércitos, mas também enfrentou suas próprias falhas. E foi esse enfrentamento interno que o tornou digno de ser lembrado com honra. E talvez você, ao ouvir esse relato, esteja em um desses momentos de decisão. Entre seguir um caminho aparentemente seguro, mas sem direção divina, ou esperar, mesmo sem entender. Entre manter alianças confortáveis, mas espiritualmente perigosas, ou romper, mesmo que doa. Que escolha você fará? A de Josafá nos mostra que a renúncia sempre precede a glória, que a obediência é a semente do sobrenatural, a adoração antes da guerra, o jejum antes da ação, a humildade antes da resposta. Esses são os passos que marcaram a trajetória de um rei que se recusou a confiar apenas em estratégias humanas. Um rei que, diante da maior ameaça de sua vida, se levantou para se ajoelhar. E, ao se ajoelhar, ergueu toda uma nação. Hoje, mais do que nunca, precisamos de líderes assim. Homens e mulheres que não se escondem atrás de títulos, mas se prostram em arrependimento, que não buscam aplausos, mas a presença, que não têm medo de dizer, não sei o que fazer, porque sabem que essa confissão é o começo da verdadeira sabedoria. Se você sente que essa história falou diretamente ao seu coração, se de alguma forma ela espelhou suas batalhas, suas quedas e sua esperança, escreva nos comentários: Senhor, meus olhos estão em Ti. Essa declaração pode parecer simples, mas carrega o peso de uma decisão eterna. A trajetória de Josafá nos conduz a um clímax inesperado. A guerra vencida sem sangue, a vergonha transformada em glória, o erro curado pela graça. E ao final de tudo, uma certeza permanece. Deus é fiel àqueles que confiam nele, mesmo quando tropeçam, mesmo quando erram, porque ele não se impressiona com perfeição, mas se move com quebrantamento. Que a sua vida, como a de Josafá, seja lembrada não pelas vitórias que conquistou, mas pela confiança que cultivou. Que cada batalha que você enfrente seja uma oportunidade de ver Deus agir de forma tão inexplicável. Que o único som que reste seja o do seu coração dizendo glória a Deus. Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários.